Durante muito tempo, você foi levado a acreditar que cultivar algo saudável depende de um ciclo simples: comprar, aplicar, repetir. Se a planta cresce, foi porque você alimentou. Se ela falha, é porque faltou alguma coisa. E a solução quase sempre parece estar no mesmo lugar, na próxima compra. Mas e se eu te disser que isso não é exatamente uma necessidade, e sim um modelo? Um modelo que funciona, mas que também cria dependência. Porque pense por um momento: se o solo realmente fosse incapaz de sustentar uma planta por conta própria, então florestas não existiriam, campos selvagens não sobreviveriam, ecossistemas inteiros não prosperariam sem qualquer intervenção humana. E ainda assim, eles estão lá, funcionando perfeitamente, produzindo vida de forma contínua, sem ninguém adicionando fertilizantes a cada estação. Então a pergunta começa a mudar. Talvez o problema não seja o que falta no seu solo. Talvez o problema seja o que foi interrompido nele. O sistema moderno de cultivo te ensina a tratar a terra como um recipiente passivo, um lugar onde você precisa depositar nutrientes para depois colher resultados. Nitrogênio, fósforo, potássio, uma equação direta. Funciona rápido, entrega resultados visíveis, mas exige repetição constante. E é aí que está o detalhe que quase ninguém questiona. Esse sistema resolve o sintoma, mas não constrói a base. Porque enquanto você adiciona nutrientes, você pode estar ignorando o mecanismo que permite que esses nutrientes existam de forma natural. O solo não é apenas um depósito, ele é um sistema vivo, um ambiente complexo onde bilhões de organismos trabalham constantemente para transformar matéria bruta em alimento disponível. Mas esse sistema depende de algo fundamental: conexão. Existe uma dinâmica invisível acontecendo o tempo todo entre o céu, o solo e tudo que cresce entre eles. Uma diferença de energia que nunca para, que nunca desaparece e que sustenta processos biológicos que você não vê, mas que estão sempre ativos. Quando esse fluxo está presente, o solo se organiza sozinho, micro-organismos prosperam, raízes se aprofundam, nutrientes são liberados naturalmente, a planta deixa de depender de alimentação externa constante. Mas quando esse fluxo é interrompido, tudo muda. E é aqui que o modelo moderno começa a mostrar suas falhas. Sem perceber, muitas práticas comuns acabam isolando o solo. Canteiros elevados desconectados da terra natural, barreiras plásticas que impedem trocas, misturas estéreis que não possuem vida ativa, fertilizantes que entregam resultados rápidos, mas não sustentam o sistema a longo prazo. Você continua alimentando a planta, mas o ambiente ao redor dela vai se tornando cada vez mais dependente dessa intervenção. É como manter algo vivo com suporte constante, sem nunca permitir que ele funcione sozinho. E aos poucos, isso se torna o padrão. Você planta, vê resultados, repete o processo, mas sempre existe um custo, sempre existe uma necessidade de reposição, sempre existe um próximo passo que depende de algo externo, e isso cria um ciclo eficiente, mas que prende você nele. Agora imagine quebrar isso. Imagine um sistema onde o solo começa a trabalhar a seu favor, onde a necessidade de intervenção diminui com o tempo, em vez de aumentar. Onde o foco deixa de ser quanto adicionar e passa a ser como permitir. Isso não acontece de forma imediata. E talvez esse seja o maior motivo pelo qual tantas pessoas nunca chegam a experimentar isso de verdade. Porque estamos acostumados com velocidade. Aplicar hoje e ver resultado amanhã. Mas sistemas naturais não funcionam nesse ritmo. Eles funcionam em camadas. Nos primeiros dias, nada parece diferente. O crescimento segue igual.
A aparência das plantas não muda drasticamente, e isso pode gerar dúvida. Pode fazer parecer que nada está acontecendo, mas o que está acontecendo nesse momento não é visível. Abaixo da superfície, o solo começa a reagir. A vida microbiana responde a um ambiente mais equilibrado. As raízes começam a explorar mais profundamente. Pequenos ajustes vão sendo feitos, lentamente, construindo algo que não depende de respostas imediatas. É como ajustar uma engrenagem interna que sempre esteve ali, mas que nunca foi ativada corretamente. Com o passar das semanas, sinais começam a aparecer. Não de forma exagerada, mas consistente. A cor das folhas muda, um verde mais profundo, mais vivo. Os caules se tornam mais firmes, a planta parece mais estável, menos frágil. Não é um crescimento explosivo, é um crescimento sólido. E isso é muito mais importante, porque crescimento rápido pode ser artificial, mas estabilidade é construída. Então, chega o momento em que a diferença se torna clara. Enquanto outros espaços começam a mostrar sinais de desgaste, pragas ou dependência de manutenção constante, o seu sistema começa a se manter. Não porque você está fazendo mais, mas porque você está interferindo menos. Esse é o ponto onde tudo muda. Você percebe que não precisa mais correr atrás de soluções o tempo todo. Que o solo responde melhor, que a planta se adapta melhor, que o ambiente como um todo começa a encontrar um equilíbrio. Isso gera algo que vai além do resultado visual. Gera confiança. Confiança de que o sistema está funcionando. Confiança de que você não precisa depender de ciclos constantes de correção. Confiança de que aquilo pode se sustentar. E isso hoje é raro, porque fomos condicionados a acreditar que dependência é normal, que sempre vai faltar algo, que sempre será necessário adicionar mais. Mas a natureza nunca funcionou assim. Ela sempre operou em ciclos completos, onde cada elemento sustenta o outro, onde o excesso de intervenção muitas vezes quebra aquilo que já estava funcionando. E talvez o maior erro não tenha sido aprender a usar ferramentas modernas, mas esquecer que elas deveriam complementar e não substituir o funcionamento natural. Quebrar esse padrão não significa abandonar tudo o que você conhece. Significa ajustar a forma como você enxerga o processo. Significa entender que o solo não precisa ser controlado o tempo todo. Ele precisa ser compreendido. E quando você começa a fazer isso, algo muda não apenas no resultado, mas na forma como você se relaciona com o que está cultivando. Você deixa de reagir e começa a observar. Deixa de corrigir e começa a permitir. Deixa de depender e começa a construir. E esse é o verdadeiro ponto de virada. Agora eu quero te fazer uma pergunta simples. Quantas vezes você já tentou resolver um problema no seu cultivo adicionando algo novo e mesmo assim o resultado não foi o esperado? Talvez a resposta não esteja em adicionar mais. Talvez esteja em remover o que está bloqueando o funcionamento natural. Se essa ideia fez sentido para você, deixe um comentário aqui embaixo. Quero saber o que você já testou, o que funcionou e o que não funcionou no seu caso. Se você quer continuar explorando esse tipo de conhecimento, se inscreve no canal. Tem muito mais conteúdo vindo que segue essa mesma linha. Simples, direto e diferente do que você costuma ver por aí. E se esse vídeo te fez enxergar o cultivo de outra forma, deixa o like. Isso ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que também estão buscando uma alternativa. Porque no final, não se trata apenas de plantar melhor. Se trata de sair de um ciclo e começar a construir um sistema que funciona com você, não contra você.